Segura o choro, Paulina, porque essas protagonistas de novelas passaram por coisas bem piores do que ter que assumir o lugar de uma irmã rica. Piadas iniciais à parte, vamos relembrar as situações mais cruéis já vividas por mocinhas de novelas. Hipólita é detida pela Inquisição na novela Alborada. A Inquisição é uma mancha enorme na história, que vitimizou algo entre 40 e 60 mil pessoas com castigos e execuções cruéis. Muitas vítimas eram condenadas simplesmente por terem interesses na ciência, por serem de outras religiões ou por curarem através de ervas, sendo considerados como bruxos. Basicamente, ao longo de 600 anos, muitos morreram de forma injusta apenas por não serem alienados e subjugados pela Igreja Católica, os chamados hereges. Bom, mas a Inquisição também adorava condenar mulheres que saíam do que eles consideravam como um modelo de moral. E a Hipólita tinha um filho que não era do marido, além de estar grávida novamente de Luís, o homem que ela amava. Para resumir essa história super enrolada, Hipólita se casou com Antônio, um homem que não conseguia ter relações com a esposa. Todas as noites, ela esperava o marido chegar para eles terem a sua lua de mel. Porém, a sogra perversa de Hipólita força Luís a entrar no quarto escuro da nora, para fazer o que o filho dela não conseguia. Ou Luís fazia uma tentativa de engravidar Hipólita, ou a mulher iria entregá-lo para homens que queriam matá-lo. Na escuridão do quarto, Hipólita pensou que estava se entregando para o Antônio, e era por isso que ela tinha um filho que não era de seu marido. Já o segundo, que ela estava esperando, era porque os dois já estavam apaixonados mesmo, e ela tinha fugido de casa junto com o filho e a criada. Ela e Luís se reencontraram quando o bebê já tinha cerca de 1 ano, e após várias reviravoltas e revelações, viveram um romance. Realmente não dá para contar a história toda, mas nesse ponto da novela, a Hipólita tinha voltado com o marido, e todos que sabiam da história fingiam que ela apenas era a babá do menino, que era filho reconhecido de Luís. Exatamente porque eles sabiam o perigo que ela corria se essa história chegasse aos ouvidos da igreja. Mas um dia, a Hipólita se atreveu a dizer umas verdades na cara de Diego, o primo usurpador de Luís, que havia tomado seu lugar como conde. E isso foi tudo o que o vilão precisou para cometer a crueldade de denunciá-la aos inquisidores como adúltera. A cena, quando eles vão buscar a Hipólita em casa e a levam para ser presa nas masmorras da Inquisição, é de gelar a espinha e arrepiar todos os pelinhos do braço. E a novela fez um ótimo trabalho ao retratar como era a reação da sociedade da época, que adorava assistir os castigos em praça pública como um verdadeiro espetáculo. A cena da aplicação do castigo também é super pesada, em pensar que muitas mulheres tiveram que passar por isso, e até coisas piores. Bom, a situação teve um desfecho mais fantasioso, com o Luís chegando para salvá-la junto com o rei da Espanha, que sobe no palanque e declara que a partir daquele momento a Inquisição terminava na colônia do México. Mas a Hipólita chegou a ser açoitada algumas vezes antes da chegada de seus salvadores, além de toda a agonia, humilhação pública e medo de perder o seu bebê por conta do castigo. A tragédia de Camila na novela Pasión. Outra mulher vítima de sua época, Camila teve sua vida destruída quando o senhor da região onde ela vivia quis exigir seu direito de pernada com ela. Essa era uma prática onde o senhor que comandava uma região a serviço do reino tinha o direito de passar a primeira noite de uma noiva com ela antes dela se casar com o noivo. Bem nojento, né? E na noite do noivado de Camila com Santiago, os homens de Jorge a levaram à força para cumprir o desejo do senhor, deixando o pobre do noivo à beira da morte por tentar impedir que levassem sua amada. Apesar do velho não ter conseguido chegar até o final do ato por estar bêbado demais, Camila foi sim violada naquela noite. A novela diz que não,
Mas hoje em dia a gente já entende que uma mulher ser forçada a se despir, se deitar em uma cama com um homem nu contra sua vontade e ser obrigada a fazer certas coisas com ele que não são o ato em si, já é uma situação de abuso. Mas esse era apenas o início da tragédia de Camila, que no dia seguinte foi raptada para ser vendida como escrava e antes de ser vendida foi abusada por um dos homens que a raptaram. Ela terminou nas mãos de outro velho nojento que a comprou para se casar com ela e impedir que sua fortuna fosse parar nas mãos da filha quando ele morresse. E para completar o combo de tragédias de Camila, quando ela finalmente fica livre após ficar viúva e volta para casa, encontra a surpresa de que o noivo se casou com sua irmã. Bom, a saga de tragédias de Camila não acaba por aí não, mas nesse vídeo vou parar por aqui. A tragédia que matou a inocência de Bárbara. Na novela Dona Bárbara, vemos uma protagonista fria e cruel, com uma enorme ferida do passado, que deixou uma cicatriz eterna. Quando era jovem, Bárbara foi abusada por 5 homens que antes mataram seu pai, que também era um lixo que queria vendê-la, e seu professor, pelo qual ela era apaixonada, e que era um bom homem. Após a tragédia que viveu, Bárbara deixou de ser uma jovem inocente para se tornar Dona Bárbara, uma mulher fria e capaz de tudo pelo poder. Ela passa os anos seguintes buscando seus algozes e se vingando deles um por um das formas mais cruéis possíveis. O Segredo do Passado de Ofélia. A novela As Filhas da Senhora Garcia é o remake da turca Senhora Fazilete e Suas Filhas, e traz uma protagonista ambiciosa, capaz de tudo para conseguir subir na vida. Mas a ambição desmedida de Ofélia guarda uma triste motivação. Quando jovem, sua família, que vivia na miséria, foi capaz de vendê-la para um homem. A turca vai um pouco além na história trágica, nos contando que antes de ser vendida em troca de comida para galinhas, ela foi abusada por esse homem e depois apanhou dos irmãos, que a culparam e não deixaram ela denunciar o abuso para a polícia. A mexicana não entra em tantos detalhes, imagino que eles acharam um pouco pesado demais, mas sim trouxeram a base da história trágica da protagonista, com ela sendo vendida a um homem e sendo forçada a viver com ele em um lar que se tornou uma verdadeira prisão. Vou encerrar essa lista por aqui. Qual protagonista feminina de novela você acha que sofreu as piores atrocidades?